Olá, então eu gostaria aqui de continuar com as nossas noções sobre equações diferenciais, noções de como resolver algebricamente. Como eu acho que já disse, grande parte das equações não podem ser resolvidas usando técnicas algébricas. Você tem que fazer uma aproximação, então usando o método iterativo ou método dito numérico, né? Mas para uma parte das equações que ocorre na literatura científica, né, sobretudo equações lineares, que constituem, vamos dizer, uma primeira tentativa de abordar ou emular alguma realidade científica, algum fenômeno, né? A primeira tentativa costuma ser uma abordagem linear, ou seja, uma lei linear que descreve alguma coisa, né? Seria a forma mais simples de relação entre dois objetos, é a relação linear, né? Então, ter noções sobre equações lineares é importante até do ponto de vista instrutivo, do ponto de vista de ter noções gerais de comportamento de uma equação diferencial, qualquer que ela seja, né? Tendo noções sobre equações diferenciais lineares, então você tem já algum repertório do que esperar, de que tipos de comportamento podem ser esperados, até num caso mais geral, né? Mesmo porque casos mais gerais são frequentemente perturbações de casos lineares, de modo que o comportamento linear ele sempre domina mais, né? De um modo geral, né? Eu digo nos modelos clássicos, então, o comportamento linear tende a dominar. E, portanto, então é interessante ter esse básico aqui de equações lineares que eu estou cobrindo. Na última vez nós cobrimos, então, equações lineares de alguns tipos, como o tipo mais elementar que se possa imaginar, que não chega nem a ser uma equação linear, que é esse. Depois, x' de t igual a uma determinada função de t, né? E então, x' de t finalmente como lambda vezes um x de t mais uma função f de t. Então, aqui nesse caso, o x' de t ele é expresso não só em termos de uma função do tempo, mas também do próprio x de t. E que isso daqui é um caso extremamente recorrente, que é quando você chama propriamente de uma equação linear, certo? E nós vimos como resolver encontrar a solução geral desse tipo de equação usando a chamada técnica do fator de integração, né? Consiste em multiplicar por uma exponencial, né? E então você usa a regra de Leibniz e consegue encontrar a primitiva, né? Então nós vimos essas técnicas aqui. Agora, o que ocorre com a frequência assombrosa na modelagem científica é não somente a presença de uma única equação diferencial, mas de várias, né? Porque em modelos dinâmicos você frequentemente tem várias variáveis como, por exemplo, temperatura, pressão, concentração, fluxo, uma série de coisas que dependem do tempo e que essas coisas elas estão imbricadas numa tal lei, né, que rege o comportamento dessas várias variáveis do sistema, e elas estão entrelaçadas, né? E isso então leva ao chamado sistema de equações diferenciais, que é um sistema, né? No caso geral seria algo como, de primeira ordem seria algo assim, x' de t, né? Você tem o x1' de t, seria uma certa função f1 de x1 de t, x2 de t, né? Algo assim. Aí você tem um x2' de t, que é uma certa função f2 de x1 de t, ou seja, você vai ter
N equações diferenciais, né, em que cada equação diferencial, a derivada de um dessas variáveis, dessas funções x, né, envolve todas as outras funções x. Então, elas estão correlacionadas de alguma forma, elas estão misturadas. Né? E é claro que aqui você tem uma variedade gigantesca de problemas. Né? Dessa forma geral como eu escrevi aqui. Nós, de modo algum, vamos endereçar todos esses problemas aqui. Nós vamos nos concentrar no caso mais simples que você possa imaginar. Em particular, eu gostaria simplesmente de mostrar para você o que tipo de ideia está envolvida normalmente em resolver estas equações. Não vou exaustar todas as noções técnicas de modo algum. Mesmo porque aqui vai aparecer a noção de matriz, que eu não sei o quão as pessoas que estão atendendo esse curso estão familiarizadas com essa noção. E portanto, eu só vou falar aqui do ponto de vista mais do que acontece nas soluções, mais do que propriamente escrever explicitamente como resolver, porque envolve umas certas noções de matriz que você precisa ter feitos exercícios aí, feitos com os cursos aí para ter fixado essas propriedades de matriz, né? Então, aqui não vai ter como eu fazer isso, eu vou só deixar indicado as partes onde isso acontecer e vou simplesmente mostrar o que está no cerne do processo de solução. Né? Pois bem, então, para ilustrar isso, eu vou escrever aqui, primeiramente, a equação diferencial mais simples que você possa imaginar, um sistema de duas equações diferenciais lineares, de modo mais simples que você possa imaginar. Então, se eu tiver assim, U' igual a U e V' igual a V, bom, isso daqui pode ser considerado um sistema, né? Mas não tem a menor graça, né? Porque essas duas equações elas não estão imbricadas, elas não estão misturadas. As duas funções elas não estão propriamente entrelaçadas, né? Da primeira equação, você claramente tira U. A primeira equação não envolve V de forma alguma. A segunda equação não envolve U de forma alguma. Então, você pode resolver as duas equações como se a outra... Resolve uma equação como se a outra nem existisse. E, portanto, isso aqui não é verdadeiramente um sistema, né? Isso aqui é um sistema que está desacoplado, né? Ou está desacoplado, certo? Ou seja, você tem equações independentes que você resolve de modo independente como se fossem simples equações escalares, né? Então isso daqui não tem graça, certo? Isso daqui simplesmente daria, como a gente já sabe, a primeira seria A vezes E elevado a T, e a segunda seria uma outra constante E elevado a T. Seriam as soluções. Nenhuma dificuldade. Na verdade, isso daqui é dito um sistema de equações. Simplesmente se você considerar o sistema de equações como equações colocadas uma embaixo da outra, né? Mas não tem graça nenhuma. Na prática não é um sistema isso aqui, né? Porque as equações estão desacopladas. Então vamos imaginar um sistema em que as equações estejam acopladas. O mais simples que você possa imaginar seria certamente U' igual a V e V' igual a U. Agora estão acopladas, não é? Na verdade, o que esse sistema aqui está dizendo, né, só uma observação, é que, bom, se U' é V e V' é U, V' é U segundo a segunda equação. Mas, segundo a primeira, U' é V. Então, significa que U' linha é U, né? Ou seja, U duas linhas é U. Então, esse sistema ele pode se converter, se você quiser, né, numa equação diferencial de segunda ordem.
uma equação diferencial linear de segunda ordem, né? Mas, então isso aqui é uma observação pertinente, mas que não vai nos ajudar em nada para resolver esse sistema aqui, certo? Ou seja, na verdade, o que eu estou dizendo é que existe uma correspondência, aparentemente, existe uma correspondência entre sistemas de equações lineares e um sistema de n equações e uma equação de ordem n. Um sistema de duas equações e uma equação de ordem 2. Aparentemente pode existir essa correspondência, né? Mas de qualquer forma, você ganharia uma equação de ordem 2 que você não sabe como resolver, né? Então vamos ficar aqui com o sistema e pensar como que isso poderia ser feito. Pois bem, o método para resolver isso daqui é um método puramente algébrico, certo? Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? O que é a álgebra, né? Eu acho que essa noção não existe em lugar nenhum, mas eu tenho uma noção aqui que a álgebra é o seguinte. Imagina que você tenha vários elementos aí de qualquer natureza que seja, números. Na maioria dos casos vão ser números, né? Ou vetores, ou alguma coisa que no final das contas depende de números, certo? Então você tem vários elementos aqui. Então imagina que exista alguma regra, alguma lei, né, que meio que crie relações de subordinação e coordenação entre esses elementos. Então, por exemplo, se você combinar dois elementos, você consegue gerar um terceiro segundo essa regra, né? E assim por diante. Então, por exemplo, se combinar esses dois aqui, você combinando esses dois, você gera este, certo? Então eu digo, vamos chamar aqui de A, B e C. Então eu digo que C está subordinado a A e B. É por essa relação, porque C é gerado por A e B, né? Então, você imagina várias relações de subordinação entre vários desses elementos, né? Um está subordinado ao outro, que está subordinado ao outro, e alguns desses elementos eles não estão subordinados uns aos outros, certo? Significa que, por exemplo, você tem o A e um D aqui, né? E o D não pode ser gerado através de uma combinação do A com qualquer outro, do A com vários outros, certo? Então, por assim dizer, o A e o D estão no mesmo patamar. Então, existe uma coordenação entre A e D, enquanto que existe uma relação de subordinação entre A e C. Então, a álgebra, ela se ocupa, né, de você ter, então, esse conjunto de objetos, você define uma regra que cria essas classes de subordinação e coordenação entre os elementos, certo? Então, o que é a tarefa fundamental da álgebra? É você descobrir quais são os elementos que estão na base da pirâmide, ou no topo, se você presta atenção, quais são aqueles geradores fundamentais, né? Quais são os elementos fundamentais coordenados através dos quais todos os outros possam ser gerados, certo? Então, esta que é a função da álgebra. Você tem um conjunto de objetos e uma espécie de regra definida que estabelece relações entre eles. Então, segundo esta relação, você pode ir atrás de elementos mais básicos que existam nessa classe de objetos, de modo que, ao assinalar esses elementos básicos que geram todos, que estão na base de todas essas relações, ou seja, todos os elementos de alguma forma podem ser gerados a partir desses elementos básicos. Então, ao assinalar esses elementos básicos, você está invocando uma visão muito mais simplificada dessa estrutura, dessa classe de objetos. Você
ao exibir esses elementos, você está dizendo, olha aqui, se você olhar para esses elementos, você consegue entender toda essa classe de objetos, porque todos esses objetos são derivados desses elementos básicos, né? Então, consiste em que álgebra? Em você ter um olhar específico para essa classe de objetos, né? Um olhar privilegiado, né? De modo que, se você olhar para esses elementos básicos, toda a informação daquela classe de objetos, segundo essas relações, do ponto de vista dessas relações, ela já está dada nesses elementos básicos, né? Então, consiste em expressar essas propriedades, expressar essa classe de objetos de um modo vantajoso, por assim dizer, de um modo que explore ao máximo essas relações entre os objetos e expressando dessa forma, você ganha muito, né? Porque você, tendo essa expressão, você faz menos conta. Entende? Você tem à mão uma grande quantidade de informações sobre aquela classe de objetos através da redução de tudo a esses elementos básicos. Ou seja, você me dá os elementos básicos e praticamente tudo está dado através deles. Então, é um ponto de vista privilegiado quando você olha para esses elementos básicos. Porque eles, de alguma forma, carregam em si toda a informação da classe. Então, vou dar um exemplo típico disso. Um exemplo típico disso é você tem isso aqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui eu expressei um negócio aí, certo? Agora, esta mesma coisa ela pode ser expressa de uma infinidade de maneiras que envolvem diversas combinações de elementos que pertencem a uma certa classe. Por exemplo, isso daqui pode ser expresso de outra forma, como 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 5x mais 2x mais 70 menos 68. Né? Isso posso expressar de infinitas maneiras, como combinação de vários elementos aquele mesmo objeto, certo? Agora, segundo uma certa regra, né, que é a regra de combinação imposta pela soma e pela multiplicação, né, é possível escrever este objeto numa forma privilegiada, que assinale geradores fundamentais de toda essa classe de objetos. Entende? Então, qual que seria esta forma privilegiada? Seria certamente escrever isso como x menos 1 vezes x menos 2. E quando você escreve dessa forma, você já sabe um monte de coisa, certo? Sobretudo resolver equações. Então, a álgebra se ocupa basicamente de coisas desse tipo. Você expressar um objeto de um ponto de vista que facilite muito manipulá-lo. Entende? E é exatamente esse tipo de ideia que aparece aqui na resolução de sistemas de equações lineares. Por exemplo, às vezes se usa alguma coisa de álgebra em física, né, para que você ressalte. Você tem uma determinada classe de objetos e você gostaria de expressar algum membro dessa classe de objetos como uma combinação de simetrias. Ou seja, então, certas simetrias seriam geradoras de toda uma classe de transformações, né? Por exemplo, quando você vai daqui até não sei aonde, você pode talvez descrever este percurso como uma translação, depois uma rotação, depois uma reflexão. Ou seja, com rotação, reflexão e translação, você consegue descrever qualquer transformação de um lugar a outro, por assim dizer, né? Então, você recorre a geradores básicos que, expressando aquele caminho através desses geradores básicos, você ganha alguma coisa. O que você ganha, na verdade? Você faz menos conta, né? Uma maneira mais inteligente de olhar para aquilo.
Você reduz, né, aquilo a coisas mais familiares. Então é isso que a álgebra faz. E é exatamente isso que será feito aqui. Você vê que, da maneira como está expresso esse sistema aqui, não parece que há muito que possa ser feito, né? Mas há uma combinação, ou há duas combinações que, quando feitas, na verdade, mostram para você que esse objeto, ele na verdade pode ser reescrito como um outro objeto, em que esse objeto carrega consigo um caráter mais primitivo e que você reconhece, né? Então, o que vai ser feito aqui é uma combinação que vai recair num cara mais básico na pirâmide, certo? Então, qual é a combinação que vai ser feita aqui? Faça o seguinte, simplesmente some as duas equações e subtraia. Se a gente somar as duas equações, o que você vai ter? Você vai ter que U' mais V' é igual a V mais U. Você percebe o que ocorreu aqui? Bom, a soma das derivadas é a derivada da soma. Então, 1 mais V' é U mais V. Por que melhorou alguma coisa quando eu fiz isso? Bom, porque a função que está aparecendo aqui é a mesma que está aparecendo aqui. Não é isso? Então, se eu chamar isso daqui de x maiúsculo, certo? Então, x maiúsculo, derivada, é igual a x. E isso daqui é uma equação como esta aqui. É uma equação muito simples, a gente sabe resolver. A gente sabe que x vai ser, então, a vezes e elevado a t. Certo? Então, uma combinação daqueles dois objetos ali me gerou um terceiro objeto que parece mais básico que eles. Não é? Percebe o que ocorreu? Então, eu expressei o mesmo objeto. Na verdade, esses dois objetos aqui serão expressos como outros dois objetos mais simples, né? Um deles é este. E qual é o outro? O outro é o que você ganha fazendo a subtração. Então, se você subtrair as duas equações, você vai ter U' menos V' igual a V menos U. Certo? Isso está quase bom. O que precisa ser observado só para que fique melhor? Bom, isso daqui é U menos V', a derivada, a diferença das derivadas, né? E que aqui você tem quase U menos V, exceto pelo sinal. Então, isso daqui é menos U menos V. Então, o que você tem, na verdade, é Y' igual a Y. Certo? Que é exatamente o mesmo tipo de equação que eu ganhei ali em cima, cuja solução é y igual a um certo b, né? Uma constante que obviamente não precisa ser a mesma que essa, vezes e elevado a t. Portanto, essas duas coisas aqui foram transformadas através de certas combinações nessas duas coisas muito mais simples, que eu já sei resolver. Então, isso é um processo meramente algébrico, de combinações de elementos, né? Você explora as propriedades que advêm das combinações dos elementos para reduzi-los a coisas mais elementares, né? Isso é álgebra. Pois bem, agora eu tenho o x e o y, mas não é isso que eu quero. Eu tenho que voltar, né? Por quê? Porque o que eu chamei de x é u mais v. Então, u mais v é x. E o que eu chamei de y é u menos v. Como é que eu recupero o u e o v agora? Basta somar, né? Então, você vai ter que u é x mais y sobre 2. E v é x menos y sobre 2. Mas eu já tenho x e o y.
Portanto, isso daqui é AE elevado a T mais B... Oh, perdão. Aqui é menos, né? Aqui é menos, desculpa. Certo? Então, mais BE a menos T sobre 2. E aqui AE elevado a T menos BE a menos T sobre 2. Agora, esse sobre 2 aí, ele pode ser reabsorvido dentro do A e do B. Então, na verdade, o que você tem é U igual a um outro A, E elevado a T, mais um outro B, E elevado a menos T. E o V é aquele mesmo A, menos aquele mesmo B. Certo? Tá aí a solução geral do sistema. Né? Então, como que eu consegui descobrir a solução desse sistema? Fazendo uma operação algébrica. Uma redução algébrica, na verdade. Certo? Então, eu sou levado a pensar que talvez eu possa fazer isso sempre. De fato, talvez eu poderei fazer isso quase sempre. Só que surge um problema. Às vezes, a combinação algébrica que vai ter que ser feita para que você consiga desacoplar o sistema, o que nós fizemos aqui foi desacoplar, né? Certo? Então, a combinação algébrica, que nesse caso aqui foi soma e subtração, uma mera soma e subtração, que precisa ser feita para que o sistema seja desacoplado, não é sempre óbvia como essa, né? Então, talvez seja oportuno que se desenvolva alguma técnica, uma receita que permita sempre encontrar a combinação apropriada para que o desacoplamento ocorra. Então, isso daí envolve a representação matricial, que é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só vou deixar indicado, certo? Então, como que ocorre essa linguagem? O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma forma de representar uma combinação algébrica, certo? É um quadrado com números e esse quadrado com números ele representa combinações que serão feitas. Então, por exemplo, ainda no nosso exemplo aqui, se tivéssemos que escrevê-lo em linguagem matricial, ou seja, U' é igual a V e V' igual a U, ou, para começar mais simples ainda, daquele primeiro exemplo, U' é igual a U e V' igual a V, certo? Como que seria então? Bom, primeiro que eu gostaria de formar um vetor, né? Então você escreveria assim, você faria um vetor de U e V, certo? Ou seja, você acopla os dois. Então, o que você escreveria dessa forma, que a derivada de UV vai ser alguma coisa UV. Ou seja, o que está ocorrendo aqui é que você está meio que tentando captar essas duas equações como se fossem uma só. Né? Dá para entender? Então, você está meio que querendo... você está convertendo duas equações numa equação vetorial. Né? E daí você pode eventualmente olhar para essa equação vetorial como se ela fosse meio que uma equação de uma única equação. Né? Então, como é que isso será expresso? Isso será expresso colocando números aqui 1, 0, 0 e 1. De modo que existe uma operação indicada aqui, uma operação de multiplicação que entre matrizes, né? Entre esta matriz, que é esse quadrado com números, e este vetor aqui. E essa operação, para que você recupere o estado anterior, ela tem que ser assim. Né? Isso daqui deve ter que ser igual a UV. Isso aqui tem que ser igual a isso.
E então a operação que fica indicada é que você faz o seguinte: você faz isso vezes isso, mais isso vezes isso, e o resultado será colocado aqui. Daí você faz isso vezes isso, mais isso vezes isso, e o resultado será colocado aqui. É isso? E, portanto, fica óbvio como é que é a operação com matrizes. Certo? A matriz. Então aqui você tem, digamos, um alfa 1, alfa 2 até um alfa n. Então qual que será o resultado disso? Será esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes, mais esse vezes aquele. Né? Então, A11 alfa 1 mais A12 alfa 2, blá blá blá. Como é que será o segundo? Será esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse. Então, A21 alfa 1 mais A22 alfa 2 mais pá. E lá embaixo você teria, então, esse vezes esse, mais blá blá blá, mais esse vezes esse. Ou seja, AN1 alfa 1 mais AN2 alfa 2 mais ANN alfa n. E você tem esta lista aqui, este vetor. Então, é desse modo que é feita a multiplicação da matriz pelo vetor. Então, isso daqui é uma mera definição, é uma mero definição de como que este objeto quadrado com números opera. Né? Isto aqui significa isto. Né? Não, isso daqui significa isto aqui, certo? Isto. É isso que está subentendido aqui. Tá bom? Pois bem, então. Então, e como é que seria o nosso outro sistema seria expresso? Seria expresso assim: U' igual a V, V' igual a U. Então, isso daqui seria assim: o vetor UV' é igual ao vetor VU. Só que o vetor VU, por sua vez, pode ser indicado como uma determinada combinação que será feita com UV. E como que será essa combinação? Será assim: pegarei 0 vezes o U mais uma vez o V, e vai dar isso. Daí eu pegarei uma vez o U mais 0 vezes o V, e dará o segundo. Então, esse cara aqui pode ser expresso como uma combinação do UV. Certo? Então, você vê que, de um modo geral, se eu tivesse algo como U' igual a alfa U mais beta V e V' igual a AU mais BV, como que isso aqui seria expresso matricialmente? Teria o seguinte: UV', não é isso? É igual a alfa U mais beta V AU mais BV. Só que este vetor aqui, por sua vez, ele pode ser expresso como U e V multiplicado por um quadrado de números que indicará como que essa combinação ocorrerá. Então, será obviamente, vou pegar alfa vezes U mais beta vezes o V. E vai gerar a primeira linha. Depois eu vou pegar A vezes U mais B vezes o V e gerará a segunda linha. Então, este quadrado com números aqui vai representar as operações que são feitas que darão origem a esse sistema. E, portanto, agora, colocando a coisa nessa forma matricial, o que resta, né,
tendo posse dessa operação que é feita entre matrizes, essa multiplicação, essa regrinha de que a multiplicação em matrizes é esse vezes esse, mais esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então, ou seja, quando eu defino isso, o que eu crio? Eu crio aquilo que eu tinha desenhado antes, uma teia de relações de subordinação e coordenação entre diversos objetos que são gerados ou decompostos a partir dessas multiplicações entre esses objetos que são as matrizes, certo? Então, combinando matrizes, você gera uma nova matriz, não é isso? Então, nessa classe das matrizes, deve haver aquelas que geram todas as outras, de alguma forma, não é? E, grosso modo, são as matrizes ditas diagonais, né? As matrizes diagonais são aquelas que têm zero em todo lugar, exceto aqui, na diagonal. Então, aqui você tem um lambda 1, um lambda 2, um lambda n. Né? Só que tem um problema. Esses elementos básicos que geram todas as matrizes, se você realmente, a todo custo, quer que tenham esses elementos básicos, né, e que eles que tenham uma expressão assim regular, você vai ter que se obrigar a aceitar números complexos na diagonal, certo? Então você vai ter um conjunto de belos geradores desse grupo de objetos que são as matrizes, desde que você assuma que esses geradores possam conter de alguma forma números complexos. Se você não assumir números complexos, aí você vai ter que assumir geradores de um modo um pouco mais feio. Ainda dá para fazer, mas fica mais complicado. Então fica menos complicado se você aceitar números complexos na jogada, a coisa fica mais regular. Então, como eu disse já anteriormente, números complexos entram na jogada como um mero intermediário, que te ajuda a fazer conta de modo mais rápido. Portanto, números complexos são uns caras com caráter algébrico, de combinações, de fazer combinaçõezinhas que facilitam a sua vida. Né? E ao quadrado igual a menos 1, isso tem pouco sentido prático para nós, mas tem muito sentido em termos de simplificar contas e fazer as coisas se expressarem de modo mais natural. Certo? Pois bem, então o que eu não vou provar aqui, o que eu vou simplesmente assumir é que você consegue encontrar duas matrizes, você consegue encontrar uma matriz que eu vou chamar de P, tal que quando vamos supor que você multiplique essa matriz por UV. Quando você multiplicar essa matriz por UV, você vai combinar o IV e vai gerar um novo vetor aqui, que eu vou chamar de util vetil, certo? Então, o que eu afirmo é que existe uma matriz P que você pode escolher, de modo que o util vetil ele vai ser solução de um sistema desacoplado, ou seja, você pode escolher uma matriz P tal que quando multiplicada por UV gere um util vetil, e este util vetil ele será solução de um sistema desacoplado, ou seja, um sistema onde você tem uma matriz diagonal aqui. E por que esse sistema está desacoplado? Bom, porque se você... O que aquele sistema está dizendo? Que util é lambda 1 util linha é lambda 1 util e vetil linha é lambda 2 vetil. Ou seja, o que eu estou dizendo é que existe um quadrado aqui de números, que eu não sei qual que é, mas que eu posso existir receita de bolo para encontrá-lo, de modo que quando eu multiplico por aquele vetor UV, eu ganho um novo vetor util vetil, tal que este vetor util vetil é solução de um sistema desacoplado. Então, esse quadrado com números aqui, ele vai sintetizar para você a combinação
Ele vai representar a combinação que você tem que fazer para que o sistema seja desacoplado. Então você multiplica o V pelo P e você ganha um cara que este sim será a solução de um sistema desacoplado. Certo? Portanto, aqui a solução será algo como útil igual a E elevado a lambda 1t, e aqui Vtil igual a B E elevado a lambda 2t. É esta que será a solução. Só que útil e Vtil não são a solução do sistema original. Né? Lembre que eu ganhei eles apenas... Para ganhá-los eu tive que multiplicar pela matriz P. Tá certo? Então, para você ganhar o UV de volta, o que tem que ser feito? Né? Eu sei que PUV é útil Vtil. Então, eu vou ter que multiplicar pela matriz inversa da matriz que existe. Né? Essa matriz P, que a receita de bolo te dá, ela é de modo tal que ela pode ser inversível. Ou seja, você encontra um outro quadrado com números tal que isso daqui te dá identidade. O que é a matriz identidade? É esta matriz aqui. É a matriz que não muda o vetor. Né? Você multiplica por UV, continua UV. Certo? É a matriz identidade, que funciona como o número 1. Quando você multiplica por ele, nada acontece. Então, você multiplica por a inversa e você obtém, então, que UV é a inversa de P vezes útil Vtil. Né? Mas o útil Vtil, por sua vez, é A E lambda 1t, P E lambda 2t. Portanto, a solução UV, você ganha ela fazendo P a menos 1, A E a lambda 1t, B E a lambda 2t. Então, esse que é o procedimento. Qual que é a grande sacada do procedimento? É você encontrar esta matriz aqui que faz o desacoplamento. A matriz que faz o desacoplamento. Encontrar essa matriz que faz o desacoplamento consiste, na verdade, no processo chamado diagonalização. Né? Porque quando você tem isso daqui, então você tem alfa, beta e AB vezes UV, esta matriz aqui, que eu vou chamar de M, o que ocorre, na verdade, é que você vai escrever essa matriz como uma matriz P a menos 1 vezes uma determinada matriz lambda vezes P, em que lambda é uma matriz diagonal. Lembrando que esses números aqui podem ser complexos e P pode ser uma matriz com números complexos, mas não faz mal, porque eles são só um intermediário que ajuda a conta a fluir bem. Né? Então, é esse que é a jogada aqui, porque quando você faz isso, né, o que ocorre é que isso é equivalente a PU V' igual a lambda P UV. E esse cara aqui é o útil Vtil' e esse cara é o útil Vtil. Certo? Eu estou fazendo a conta de modo meio rápido aqui, mas de qualquer forma eu não vou entrar no detalhe da receita aqui para diagonalizar a matriz. Então, o grande processo aqui é você tem uma matriz e você consegue encontrar uma matriz P tal que, quando você conjuga essa matriz P com você consegue reescrever a matriz M como a conjugação de uma matriz P com uma matriz diagonal. E a matriz diagonal é a matriz que torna o sistema desacoplado. Tá certo? Então, a resolução de sistemas de equações lineares, que são equações desse tipo aqui, presume a diagonalização. Esse processo que é extremamente... diagonalização de matriz. Esse processo que é extremamente comum em matemática aplicada. É um processo muito
muito importante na matemática aplicada, né? Justamente porque consiste em você destrinchar algebricamente uma combinação. Tem uma combinação complexa lá e você reescreve aquilo de modo inteligente, de modo que você reduz aquilo a uma coisa simétrica, certo? Que consiste, na verdade, de você reduzir algo aparentemente caótico a uma combinação de simetrias, certo? Então, eu não vou explicar aqui como é que faz diagonalização, como é que como é que você encontra esses elementos aqui, porque isso gastaria muito tempo, muitas aulas, certo? Então, o meu objetivo aqui foi só mudar para vocês aquela sensação de, eu já entendi mais ou menos do que se trata, né? De modo que o que sobrou é mais ou menos uma coisa técnica. A ideia, a cognição do negócio já foi dada. Que se você quiser agora, você vai lá, deixa eu ver como é que faz, como é que acha essa combinação. Aí é técnica, aí é tentativa, erro, até que você encontrei qual é o padrão, certo? Então aí já uma área mais técnica que, se você tiver realmente interesse, você vai lá e vê, estuda os processos de diagonalização, formas de Jordan e coisas do tipo que todas são... porque o que ocorre também é que às vezes você tem coisas complicadas como como esses caras aqui, eles podem ter algo que se chama de multiplicidade, e daí você tem que fazer um algo a mais, né, para você encontrar duas soluções. Mas, de qualquer forma, isso daí são ramificações, o problema e a diretriz já foi claramente abordada aqui. Agora, se você quiser levá-lo até as últimas consequências e saber exatamente como resolve, você vai precisar entrar nesse estudo da diagonalização, que aí você pode fazer de modo separado, eu não vou cobrir aqui, tá bom? Então, essa aqui foi essa aula sobre resolução de sistemas de equações lineares. Claro que aqui eu fiz 2x2, né? Duas equações. Você poderia ter n equações, você teria então que diagonalizar uma matriz de ordem n, certo? Mas o meu espírito aqui foi simplesmente dar a você a noção de que você sabe o que está ocorrendo, né? Você vê os elementos envolvidos no processo, então se há um problema no processo, você consegue identificar que há um problema em algum desses elementos. E eu fiz a coisa de modo tal que todo o processo foi decomposto agora em processos meramente técnicos, como diagonalização, né? Então a ideia central está dada já. Então é isso, eu vou parar por aqui. Então, até a próxima.